segundo capítulo, e os irmãos extraem o tema do versículo de número 28. Preparados para a sua vida é uma indagação. Ele começa a tratar do versículo de número 18, que se tornou o versículo ouro da carta, do segundo capítulo dessa carta, e se tratando sobre vida, se tratando sobre despertamento a respeito da vida, é muito usado o versículo 18, quando João diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, e agora muitos se têm feito anticristos, é por onde conhecemos que já é a última hora. Versículo 28, ele está fechando o relato que está sendo ensinado no capítulo 2. Ele diz assim: sim, queridos filhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Quem diz amém? Amém. Quando os irmãos observarem esse relato, essa carta, João escreve uma carta diferente dos outros. João, Pedro, Tiago, pois eles não direcionam a um grupo, a uma igreja, a uma classe. São chamadas de epístolas universais. E essas epístolas são destinadas a uma mensagem ao mundo todo. E se tratando dessa carta, João, quando escreve essa carta, ele está vivendo um período de uma escassez espiritual, como se não bastasse uma grande e árdua perseguição. Os irmãos sabem que o Império de Roma trucidou, massacrou os cristãos, todos os imperadores, mas houve aqueles mais severos dos cristãos, ou que se destacaram, como Nero foi o protagonista do atentado do incêndio, mas ele atribuiu aos cristãos, como Domiciano, aquele que exigiu que as pessoas lhe chamassem de Senhor e Deus. Então, quando João escreve essa carta, João já havia passado por uma série de perseguição injusta entre os irmãos daquela época. Alguns historiadores comentam, não está escrito na Bíblia, mas provavelmente escrito por Eusébio, Tertuliano, a respeito do que João havia passado. Segundo eles, João foi lançado dentro de um tanque de óleo fervendo, como se coloca óleo para fritar coxinha, para fritar pastel, e João saiu ileso. É por isso mesmo que o imperador Domiciano lança João na ilha do mar Egeu, chamada Patmos, que segundo os historiadores também era uma ilha vulcânica, e vez por outra aquelas águas aqueciam. Então era uma separação de tudo e de todos, tendo em vista que outro tipo de tortura não matava João. Mas o que traz João fazer essa reflexão, ou convidar para um despertamento e trazer uma mensagem universal? João trata de hora, versículo 18 do capítulo 2. João diz: filhinhos, já estamos na última hora. Paulo trata de tempo. Paulo fala para Timóteo sobre os tempos trabalhosos nas duas cartas que ele escreve quando estava preso em Roma. Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 11. Paulo diz assim: isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. O espírito anônimo, que não se identifica, mas escreve a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37,
ele fala dizendo: mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Veja que ele também fala de tempo. Pedro, quando escreve a primeira epístola, que também é universal, capítulo 4, no verso 7, Pedro diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nessa expressão, Pedro também está falando de tempo, porém João não data tempo. João fala de hora. Diz: filhinhos, estamos na última hora. O que João traz de segurança para escrever essa carta é uma carta que se divide sobre o amor fraternal, quando ele aconselha os irmãos a viver o amor fraternal. Ele tanto escreve essa carta como a segunda e a terceira carta. João se encarrega de tratar a igreja sobre esse fim do amor fraternal. Porém, no capítulo 2, ele trata a respeito de uma mensagem escatológica. Essa mensagem escatológica tratada por João, ele fala sobre vinda. E aqui ele usa a expressão vinda já no último versículo, para estarmos preparados para a sua vinda. Pois o versículo 18 não dá para perceber se ele está tratando de vinda ou de arrebatamento. Porque por muito tempo nós pregamos vinda e arrebatamento associado ao mesmo acontecimento. Até porque tinha poucos teólogos. Então nunca, todos nós ouvimos um pregador pregar na praça: Jesus vem, Jesus vem. E essa mensagem era aceita como se fosse naqueles dias. Ora, a própria igreja primitiva acreditava que a vinda de Jesus, que eles também imaginavam a vinda com o arrebatamento, até porque o acontecimento sobre o arrebatamento, ele é pouco falado na Bíblia, é mais falado sobre vinda. E por conta disto, a pregação sobre arrebatamento e vinda é o mesmo acontecimento que nós ouvimos apregoar. Depois que vimos pontos teológicos, estudos minuciosos, é que entendemos que são dois acontecimentos e que se dará em fases distintas. Para isto, mesmo a igreja sendo ensinada, mesmo os irmãos sendo ensinados, eu preciso apenas fazer uma introdução sobre essa diferença. Para tanto, o que vale aqui é o conselho de João, para estarmos preparados. E não é por falta de conselho que nós iríamos enfrentar os dias maus e turbulentos da terra. A verdade é que quando João escreveu essa carta, por volta do ano 90, 91, a igreja daquela época já tinha vivenciado acontecimentos assustadores. Ora, quando João escreveu essa carta, já tinha passado o massacre do Império de Roma, no sentido de atribuir os cristãos no incêndio que aconteceu no ano 64, era oposto do Império no ano 54, e no ano 64 houve o incêndio de Roma. Naquela época, os cristãos que não foram mortos ficaram dispersos, tiveram que fugir de Roma por conta da perseguição. Como se não bastasse, a campanha continuou no mundo inteiro. E foi no ano 70 que os judeus se revoltaram em Jerusalém por conta desse episódio de Roma e de atribuir a culpa a eles, que houve uma revolta. E na época, o general Flávio Tito preparou uma tropa de 80 mil soldados e cercou a cidade de Jerusalém com um cerco consecutivo de 181 dias. Segundo os historiadores, ele sai, segundo a história, eles saem de lá completando 183 dias. 181 dias
foi exatamente o dia da invasão. O cerco não permitia que ninguém entrasse e ninguém saísse da cidade. A ponto que o judeu que pulava os muros à noite eram capturados e era morto crucificado, que já não havia mais madeira para execução. Então, por 141 dias, sai a notícia de um ato de canibalismo dentro da cidade. E Tito deu ordem para os soldados invadirem a cidade. Então eles entram na cidade, o povo com fome, as crianças que não haviam morrido desidratadas, com fome, pois as mães não tinham como amamentar, estava magrinha, as mulheres grávidas estavam sofrendo, e a ordem era destruir massa. Então as mulheres grávidas tinham o feto arrancado, depois eles costuravam um gato dentro da barriga. Elas morriam com dores indescritíveis. As mães que tinham criança que amamentava, diz a história que alguns sugavam sangue da mãe, que já não tinha leite mais. Mesmo assim, era arrancado do braço da mãe e era esmagada contra a parede. Jesus havia falado sobre este dia, dizendo: ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentam. Ele faz referência a esse dia. Nós precisamos entender os acontecimentos e que tempo esse acontecimento foi profetizado. Diga comigo assim: quando João escreveu a carta, já havia acontecido. Então esse episódio do ano 70 houve a diáspora. Todas as vezes que você lê diáspora, aconteceu no ano 70. Os judeus ficaram dispersos por toda parte do mundo. Esse mesmo ano foi inaugurado o Coliseu de Roma, que foi um anfiteatro de tortura, aonde os cristãos de todo mundo eram perseguidos, e todo mundo era perseguido, e quando encontravam um crente, eles levavam para ser morto no Coliseu de Roma. Todo tipo de tortura, desde tanque com óleo fervendo, forca, empalamento, pessoas sendo empaladas viva, colocado fogo no meio da praça, leões jejuando para se alimentar apenas de carne humana. E quando o crente descia na arena, os leões pulavam e pegavam, esmagavam, separavam no meio, perna para um lado, braço para outro, cabeça para outro. Tudo isso João está entendendo o que é princípio de dores. Pois João ouviu o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras. João estava lá. Quase todos os acontecimentos, João está presente. Por isso que o evangelho que João escreve, ele tem mais clareza, ele tem mais segurança. Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve e repete os acontecimentos. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos, por conta da correlação existente. João escreve milagres que os outros não acontecido. E eu quero fazer uma comparação. Se todos os evangelistas estivessem com câmera filmando os acontecimentos, a de João era melhor, ou então o ângulo de João era o mais próximo. Quero que eu diga algo que Pedro não pôde ver. Por exemplo, Pedro não ouviu Jesus dando a última palavra da cruz. Pedro não ouviu Jesus citando as 7 palavras da cruz, porque Pedro fugiu, mas João estava lá. Na transfiguração, os outros ouviram. Pedro, Tiago e João. Diga comigo assim: João também estava lá. João também estava lá. No domingo da ressurreição, Pedro foi, depois que as mulheres avisaram, mas João também estava lá. E vou dizer detalhe: João entrou primeiro no túmulo na manhã da ressurreição. João chegou primeiro no túmulo na manhã da ressurreição. Então João faz agora, pastores, um relato do que ele viu. Mas agora João vê uma multidão levantando em massa contra Cristo, que ele chama de anticristos.
E João sabe sobre a vida do anticristo, que ele diz assim: todos sabemos do anticristo, o inimigo, o que há de vir antes de Cristo, mas agora muito se tem feito anticristos, e é por onde conhecemos que já é a última hora. Mas eu começo a pregar agora dizendo para os irmãos que hora que João está se referindo. João está referindo que acontecimento, pois ele não diz que acontecimento é. Pois o Antigo Testamento falava sobre o dia do Senhor. Dia do Senhor no Antigo Testamento também não era definido, pois dia do Senhor era um dia de acontecimento. Por exemplo, o dia que Nebuzaradã levou o povo judeu para o exílio babilônico, esse dia era chamado de dia do Senhor. Era um dia de juízo, era um dia de vingança. Porém, o dia que o Senhor visitou a Babilônia, que o rei Ciro assinou o decreto de libertação, 70 anos depois, cumprida a profecia de Jeremias, com 70 anos eu visitarei a Babilônia. Aquele dia também era chamado de dia do Senhor. Os profetas profetizaram a nós, diz assim: para que vós quereis o dia do Senhor. Esse será um dia de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse de um leão e encontrasse com um urso. Ou como se entrando numa casa, encostasse a mão numa parede e fosse picado por uma cobra. Obadias profetiza e diz assim, verso 15, e tem um só capítulo no livro de Obadias. Ele diz assim: já está próximo o fim sobre todas as nações, e como tu fizestes, assim se fará contigo, e a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Malaquias diz assim: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno. Agora, que dia ele está se referindo aqui? Eu quero que você enche o pulmão de ar para dar glória, porque dia do Senhor no Antigo Testamento pode se referir ao arrebatamento, pode se referir à vida, pode se referir ao juízo final, pode se referir ao dia das contas. Não há definição de que dia ele está falando. Porém, no Novo Testamento, todas as vezes que fala sobre o dia do Senhor, está se referindo à vinda dele ou ao arrebatamento. Os 27 livros do Novo Testamento, a cada 21 versículo, está dizendo que ele vem. Aleluia. E essa nomenclatura vinda aqui, tanto se refere à vinda dele com poder e glória, e à vinda que a igreja aguarda, que é da rapidez, chamada de arrebatamento, cuja expressão grega é harpazo, que é arrancar, tomar, atrair, puxar, eletir, tomar com muita força. A única vez na Bíblia que nós encontramos o vocábulo arrebatamento, que está no sentido progressivo, está na primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, no verso 17, na expressão futurística, dizendo: seremos arrebatados, cujos textos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Essa expressão aqui se encontra uma vez na Bíblia Sagrada. Sobre vinda, nós temos mais de 318 vezes só no Novo Testamento dizendo que ele vem. Então, o capítulo 24 de Mateus, Jesus não fala sobre arrebatamento, ele fala sobre vinda, até porque os discípulos perguntam a ele 3 perguntas. Primeiro, eles querem saber sobre a destruição do templo, porque foi um início de conversa. Eles mostram o templo, que era um templo suntuoso, um templo histórico, uma das maravilhas do mundo. As bases daquele templo eram invejáveis. Alguns historiadores dizem que havia pedra de 25 metros de comprimento,
de 12 metros de altura e 2 metros de espessura. Então, de cima do monte, olhava para a base do templo. E os discípulos, que estavam preocupados com a mensagem que Jesus pregou, é registrado no capítulo 23, e no 23 ele chamou os fariseus de raça de víbora. Ele disse que eles nem entravam e nem saíam, estavam na porta. Jesus trouxe uma mensagem como se dobrasse um cinto e batesse naquele dia, e os discípulos ficaram preocupados com o ibope que ia gerar depois daquela mensagem. Então eles se aproximam de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus sai dali.